Alô, amigos, vamos continuar falando com os companheiros que fazem o Diário de Pernambuco. E hoje nós recebemos com muito prazer Paulo Paiva, que é uma das figuras mais queridas da redação. É o editor de fotografia. Como é a sua formação profissional, Paulo? João, eu queria agradecer primeiramente, é uma honra estar aqui. Você veio e foi bonito. Obrigado. Produziu, né? Tem que estar a caráter, né? Eu me formei na primeira turma de fotografia da Universidade Católica de Pernambuco, com a professora Renata Victor. Né? Foi quando eu tive o conhecimento de fotografia lá e pude entrar na área de fotojornalismo dentro de... Mas por que é que você resolveu fazer fotografia na Unicap? Então, na época do terceiro ano do ensino médio, eu ainda estava naquela transição de saber o que eu ia fazer de vida, né? E aí foi quando, lembrando dos livros de história, que eu li o texto rapidamente, mas me aprimorava mais nas imagens, era onde eu conseguia mais entender o contexto, eu conseguia entrar dentro da fotografia em si, da imagem, né? Tanto geografia, gráficos, então, para mim, interessava mais a imagem do que até às vezes o texto. Foi quando eu comecei a entrar dentro da fotografia em si, fiz um curso de fotografia do mestre Assis Lima, né? Um fotógrafo bem conhecido daqui do Recife, e aí foi quando eu ingressei foi quando começou a primeira turma de fotografia, quando a fotografia começou na Universidade Católica se profissionalizar na área de formação. Qual foi a sua primeira máquina? Foi uma T1i Canon. Ah, já foi boa, já né? Foi digital. Já não foi era aquelas pequenininhas, não? Não, eu não tive o prazer de pegar filme, né? Só tive um primeiro contato com a câmera de filme. Foi com a MZ50, uma Pentax, que era do meu pai. Meu pai não era fotógrafo, era apenas um curioso de imagem. Foi quando eu comecei a mexer com câmera analógica, mas o meu início já foi totalmente na era digital. Ah, mas eu peguei, por exemplo, no Diário de Pernambuco, quando eu era na pracinha, tinha um estúdio, uma câmera escura para revelar o filme, né? Dava mais trabalho para os fotógrafos da época. Dava, e depois tinha limitação, porque o filme não era barato, aí ele ia fazer o evento, só podia tirar 5 ou 6 fotos, né? Isso. E até recortes de filme em conversas de redação, né, com o laboratorista, tem o Fernando lá do SEDOC, ele conta que às vezes os filmes eram cortados, o fotógrafo pegava um pedaço de filme, só saía com 3, 4, só podia fazer 12 fotos, 10, era limitado. Hoje o fotógrafo na era digital tem uma liberdade de imagem e de criação que é infinita. Não puxa, né? Não. Existe um ditado, Paulo, de que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Você concorda? Concordo. E não vai discordar que você Jamais. é fotógrafo. Agora, pro jornalista, ele vai... É doloroso isso. É doloroso. Mas a foto... Como é que é selecionada a foto da capa do jornal? Da capa. Aí tem um processo, né, de criação. A gente chega pela manhã, né? Os fotógrafos vão para a rua, aqui. E a gente vai cuidando desse material até chegar lá. Mas a capa em si, ela pede um olhar mais diferenciado da pauta, né, do jornal. É aquele momento que o fotógrafo ele capta realmente o que a pauta passa de emoção. É um ângulo que é diferenciado, algo que seja um detalhe que atrai mais a pessoa. A capa ela tem que chamar o que realmente é notícia. A fotografia ela tem que trazer o contexto completo do que a matéria traz. Depois que você terminou a faculdade, como foi sua carreira profissional? Eu entrei aqui, primeiro eu comecei num jornal semanal do repórter Flávio Chaves, não sei se você conhece ele. Era um jornal que saía dia de sábado, então a gente passava a semana toda produzindo ele. Eu tinha uma motocicleta e aí às vezes até entregava até jornal na hora eu ia fazer uma pauta, aproveita e leva esses jornais. Foi o primeiro contato com redação que eu tive na minha vida. Em 2010 eu fiz o estágio aqui no Diário, passei por 2 anos de estágio. Me afastei, em 2012 eu fui para a Folha de Pernambuco, fiz as eleições de prefeito, e aí quando terminou as eleições eu tive a honra de ser chamado de novo por Vera e Heitor Cunha e Gil, que eram os nossos editores aqui, e desde lá passei como repórter de 5 horas do Diário, 7, e depois agora eu estou na edição assistente com Tereza e Ana Clarice Almeida, e agora eu estou como editor aqui no Diário de Pernambuco, são 9 anos. Já é É uma história, já dá pra... Ainda agora, novo, né? Você é chefe ou vai pra rua? Eu vou os dois. Eu sou os dois, na verdade. Eu já peguei chefe aqui que não ia pra rua. Não, eu gosto. Assim, eu tenho 28 anos de idade, assim, tenho muita lenha a queimar. E isso,
quando eu entrei na edição, me deu um combustível a mais de poder, quando você entra na edição, você começa a consumir fotografias de outros fotógrafos. Então começa a abrir o leque para você. Então é legal isso que você, quando vai para a rua, você sai com uma carga. O bom fotógrafo, ele tem que consumir imagem, não adianta. Você tem dentro de si, né, uma coisa sua, que é seu olhar. Mas se você não consumir imagem, se você não for atrás de outros fotógrafos de referência, você não vai ter uma base. Então, agora tem uma tal de fotos públicas, né? Que é concorrente, né? Demais. Eu não sei quem paga aquilo, né? Como fotógrafo, para mim é uma concorrência pesada, mas como editor muitas vezes salva. Então eu estou nesse equilíbrio de, tem hora que não sobe em agência nenhuma, fotos públicas vai lá e ajuda, ou uma cota de uma agência menor, a gente está equilibrando, ela desafoga muitos jornais nesse meio, mas para os fotógrafos é bem complicado. Olha, uma coisa que eu acho que mudou e não mudou para melhor na cobertura fotográfica dos jogos de futebol. Eu sou do tempo que tinha que fazer o gol. O gol é o grande... Agora não, é os lances, é um assim. Às vezes nem diz quem é o cara, uns caras feios, miseráveis. Tinha que pegar o gol. O bom fotógrafo é que ele pegava a sequência, né? O pé de barra, a gente chamava de pé de barra. Eu tenho 2 mestres aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, que foi Edivaldo Rodrigues, que era um excelente fotógrafo de futebol, e Ricardo Fernandes. Então, Heitor Cunha também. E eu ainda peguei um pouco disso, eu gostava de me posicionar no campo, mais próximo à barra, que era para pegar o momento do gol, a bola entrando. Tinha momentos de filme, da era de filme, que os laboratoristas tinham uma bola recortada, que quando o fotógrafo não conseguisse captar o gol, pegasse só a cena, mas sem a bola, eles iam lá e revelavam junto com a bola dentro, para poder dar a bola dentro do gol. Porque não adianta você ter a foto e não ter a bola ao momento da bola entrando. Então, só que hoje a fotografia em si do futebol, ela começou a valorizar mais a comemoração e perde aquele brilho do gol, a sequência, que o fotógrafo em si que pegava isso mostrava uma qualidade diferenciada. Você já cobriu confusão, briga? Já. Na época de 2013, eu acho, naqueles climas que o país estava bem fervoroso, eu fui para a Bahia fazer a Copa das Confederações. E antes de entrar para o jogo, era Uruguai e Arábia Saudita, teve um protesto e eu fui fazer esse protesto lá. Aquela coisa de fotógrafo, de querer ir para... Não estava pautado pelo jornal, mas a minha sangue de fotógrafo dizia para eu ir. E aí eu fiquei naquela linha divisória de manifestantes e polícia. E aí tem uma barreira, a polícia em si, pelo que eu vi na época, eles fazem uma barreira de contenção que é para aquele manifestante não passar. A partir do momento que ele passa, começa o confronto. Nesse momento que os manifestantes passaram, a polícia deu uma chuva de bomba de gás lacrimogêneo. Começou a focar naquele corre-corre e uma dessas bombas estourou e pegou a latinha, aquele, não sei como é que se chama, pegou na minha cabeça, eu caí, abriu, quase perdi o jogo, a cobertura que era para eu estar, para poder fazer aí o editor disse, você foi enxerido, foi fazer o que não devia. Eu escutei isso. Né? Ainda escutou isso, Escutei. Né? Mas o que é que você gosta mais de fazer? É coisa de rua, é futebol, é show? O que é que você gosta mais de fazer? João, eu prefiro fazer o futebol. Eu tenho uma coisa dentro de mim, desde que eu comecei a fotografia, eu me apaixonei pelo futebol. Qual é seu time? Esporte. Esporte, é sofredor. Sou sofredor. Então você já sabe que vai ter empate, né? Não agora eu tô acostumado. Já Todo tá jogo acostumado. É foto de lance, né? Nem de gol, nem comemoração. Sim, aí você gosta de fazer futebol. Gosto. O futebol, ele tem uma particularidade, assim. Além de gostar muito, de ser um torcedor desde criança, ele me deu um presente, né? A minha filha, hoje eu tá com 1 ano e 2 meses, eu conheci a minha esposa através de um grupo de Facebook do esporte. Eu postava sempre fotos que eu fazia do jogo e lá ela começou a curtir as minhas fotos, né? Dando um cutuque, uma coisa mais assim, e a gente foi se aproximando. A partir da fotografia de futebol, eu conheci a minha esposa, tenho uma filha e poucos jogos atrás eu levei ela para o jogo do esporte na Arena Pernambuco e pude proporcionar uma foto para o meu amigo Tarcísio Augusto aqui e Alexandre Gondim do JC, que era minha filha na hora do casar, levantada, que para mim, como pai, como fotógrafo, foi aquele momento. Mas você gosta de fazer fotos da sua filha, da sua esposa? E a fotografia hoje que eu tenho para mim, mais importante da minha vida é a do momento do parto, que eu fiquei naquele dilema, eu vou ser o pai naquele momento do parto ou eu vou ser o Paulo fotógrafo. Eu consegui ser os dois, fiquei com medo de cair na hora de passar mal, né, naquele momento da minha esposa, mas para mim
na minha filha, assim, o clique que eu fiz do nascimento dela, pra mim foi... Como é que você é casado e tem aliança na mão direita? Por que eu isso? ainda sou noivo. Não sou casado, não. Ah, é noivo. É o costume. Vou passar para outra mão. Ah, vai passar, né? Mas esse trabalho aqui no jornal é muito... Você gasta muito tempo, muitas horas. A família reclama não? Sua filha reclama não? Ou você tem tempo de curtir ela? Reclamam. Assim, eu fico naquele equilíbrio, né? De você pesar um pouco como fotógrafo, né? E o jornal em si, ele demanda o tempo. Semana? Não. O domingo, isso eu já expliquei para minha noiva, né? Na época, disse, olha, filha, aqui você tem que saber que eu sou fotógrafo de jornal. Jornal você tem hora para sair, não tem hora para chegar. Quer dizer, você tem hora para chegar e não tem hora para sair. Final de semana é corrido. E assim, você também tem que ter a noção de, quando sair do jornal, também tentar um pouco se desligar, que é meio complicado. Você está dentro de si como fotógrafo o tempo todo. Eu tenho que desligar aquele fotógrafo de jornal e virar o pai, fotógrafo também, e conseguir trazer imagens. Mas você faz a fotografia, você curte no dia seguinte ver a foto publicada? Sim. Guarda? Muito. Hoje não tanto, hoje eu guardo mais o digital, né? Antigamente a capa do jornal para o fotógrafo era esplêndida, né? O máximo. E hoje eu equilibro muito, eu digo muito para a equipe, dizer, olha, a capa do jornal é fantástica, o impresso ele é impressionante, assim, de você ver a foto impressa e a divulgação que se tem. Só que hoje, na internet, o fotógrafo ele pode ter a sua imagem compartilhada até às vezes mais do que a própria capa. Então, assim, o fotógrafo, a responsabilidade ainda dele é maior do que era só da capa. Hoje ele tem uma responsabilidade de não só fazer a foto da capa, como as fotos de internet, de tudo, porque a visibilidade da internet com a capa hoje do jornal é bem equilibrada, né? Bem, nós queremos agradecer a Paulo Parra, dar os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo, e vocês podem ver todo dia no Diário de Pernambuco e no pernambuco.com as fotos tiradas por ele e pela equipe que ele comanda. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.